capítulo 1, versículos 3 ao 14. Eu estou fazendo a leitura na Nova Versão Internacional. Bendito as bênçãos espirituais em Cristo, está como título. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade, para o louvor da sua gloriosa graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus, a qual ele derramou sobre nós com toda a sabedoria e entendimento, e nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Isso é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que nos salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Texto bem desafiador, né? A questão da predestinação, da eleição, isso levanta uma série de debates, às vezes no meio cristão, mas eu não quero me ater a isso, né? Apenas eu vou trazer alguns apontamentos, né? Também com relação a isso. A igreja de Éfeso, ela estava situada numa cidade rica. Éfeso era uma cidade rica, né? Era uma cidade que era considerada um banco na Ásia, né? Tamanho era a riqueza, ali era uma localidade de porto, né? Muitos negócios, muito dinheiro rolando ali. E Paulo ele usa essa alusão também para trazer, né, a riqueza de Cristo, né, na vida espiritual para o povo daquela comunidade, daquela igreja. Além disso, Éfeso também tinha um templo da deusa Artemis ou Diana. Isso era uma das 7 maravilhas do mundo. Então, ali também se faz uma referência, né, sobre essa característica daquela localidade. E em cima disso, Paulo ele contextualiza e traz, como está como título, as bênçãos espirituais em Cristo. O Pai, ele nos deu todas as bênçãos do Espírito, tudo de que precisamos para ter uma vida cristã bem-sucedida e gratificante. Então, ele começa dando esse louvor a Deus, né, Pai do Senhor Jesus Cristo, que ele propiciou isso para nós como povo de Deus, como povo cristão, né? E ele fala a respeito das bênçãos espirituais. Ele não está colocando aqui, não, riqueza, prosperidade, não, ele está falando desse cuidado que vai além daquilo que a gente enxerga, né, aqui, daquilo que é palpável. É uma graça, são bênçãos espirituais, né, e são por meio de Cristo que a gente pode estar recebendo essas bênçãos, né? O espiritual ele é muito mais importante do que o material, né? Quando a gente pensa
no valor da vida eterna, isso não dá para comparar, né? Se comparar com o valor de um tempo, né? 30, 60, 90, talvez até 120 anos, como a gente viu, né, na televisão esses tempos, né? É um tempo curto, se a gente for pensar o que é a eternidade, o que é o sempre, né? E às vezes tem pessoas que dedicam, né, toda a sua vida nesse tempo tão curto para juntar coisas, para, né, satisfazer os seus desejos carnais, e se esquecem ou não querem saber daquilo que Deus tem preparado para nós além daqui, né? E a gente não, como cristão, a gente não pode esquecer disso. Nós temos a nossa vida aqui, né? Nós vamos seguir lutando, trabalhando para o nosso sustento, vivendo de acordo com a vontade de Deus também para testemunhar do que Deus tem feito, né? Obedecendo às ordenanças que a gente encontra na palavra, né? Nas Escrituras, para que a gente possa servir de testemunha também para que outros venham a conhecer dessa verdade da palavra, que outras pessoas venham a entender, né, esse caminho de Cristo e viver dentro desse plano, desse propósito que Deus criou. O que seria esse propósito? É para a glória dele. A gente não está aqui e não fomos salvos porque, olha, Deus ficou com pena da humanidade. Não. Deus, ele criou toda a terra, toda a criação foi para a honra e glória dele. Né? A gente vê a forma, a criação, a beleza da natureza, elas manifestam a glória de Deus. E da mesma forma, né, nós como criaturas, né, antes criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, nós fomos feitos para adorar a Deus. E agora, mais quanto filhos, né, recebendo essa filiação por meio do sacrifício de Cristo e recebendo o Espírito Santo em nossas vidas, a gente, né, tem essa convicção e é para isso que a gente deve viver. O nosso maior objetivo não é aqui conquistar coisas, né, deixar um grande legado, né, para os filhos, para os netos. Um grande legado que a gente deve deixar para o reino eterno, né, deixar o testemunho daquilo que Deus pode fazer, né, em nós e através de nós. E olhando nessa questão do espiritual, a gente pode ver que às vezes no meio cristão, no meio da igreja, existe uma pobreza espiritual. E o que é isso? Essa pobreza espiritual, ela começa, a vida do cristão começa a minguar pela falta de conhecimento e pela falta de dependência do Espírito. Não dá espaço para o Espírito falar e ministrar na vida, para conduzir a vida, não deixar o Espírito, né, ensinar e orientar. Um pouco a gente viu ontem à noite, junto com a mensagem do Davi, né, a presença do Espírito, ela é transformadora nas nossas vidas. Ela vai transformar o meu ser, o meu interior. É tudo sobre mim, não é sobre a Ellen, que é a minha cônjuge. É eu que preciso ser transformado. Ela não vai receber a salvação e vai estender ela para mim. Não. É eu que vou receber a salvação em Cristo e eu que vou trabalhar por ela. Vou testemunhar, vou revelar essa fé que eu tenho, né, em Deus, e as minhas obras, elas vão revelar isso. Não que as minhas obras vão trazer o direito à salvação, porque o que Cristo fez lá na cruz é completo. O que Cristo fez, aquele sacrifício lá, ele não depende do Eliseu fazer uma obra boa ou ruim, não depende da minha conduta, da minha forma de ser para que a salvação seja concreta, seja real. Não, o que Cristo fez lá na cruz já é completo. Então, a gente precisa aprender a sentir
e deixar o Espírito Santo guiar as nossas vidas. Deus, Ele nos adotou, no verso 5, nós lemos, em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Em outro momento, em outra mensagem, eu falei um pouco a respeito dessa adoção. A gente primeiro é remido pelo sangue de Cristo, que a gente tem a salvação, a libertação dos pecados, mas essa adoção, ela implica num direito, de um filho que já é adulto, de um filho que já tem a sua maioridade, ele já pode administrar os recursos da herança, já pode cuidar da herança. Quando a gente vê um bebezinho, ele não tem condição, não tem conhecimento, não vai conseguir administrar um recurso financeiro. E quando se fala dessa adoção como filhos, é que a gente já tem recurso, já tem capacidade para poder administrar essa herança, aquilo que Deus nos deu, aquilo que Deus preparou para nós, já vivermos aqui desde agora como filhos de Deus, recebendo essa graça, recebendo esse amor, partilhando, testemunhando da palavra da verdade. E seu Filho, Jesus Cristo, Ele nos remiu, como eu falei, lá no versículo 7, que diz o seguinte: nele temos a redenção por meio de seu sangue, o perdão dos pecados, de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, aquela culpa, aquele preço do meu pecado, ele foi pago de uma vez por todas. Ele foi pago por meio de Cristo. Isso significa a remissão dos pecados. Mas, além disso, Ele nos perdoou, não apenas remiu, não apenas tirou o nosso pecado, mas Ele também nos perdoou. O verbo perdoar significa levar embora. Eu vou estar lendo uma porção aqui para estar compartilhando com vocês, que eu achei muito legal. O autor aqui, o Warren Wiersbe, ele coloca: o verbo perdoar significa levar embora. Essa ideia nos traz à memória o ritual realizado em Israel no dia da expiação, quando o sumo sacerdote envia o bode expiatório para o deserto. Lá em Levítico 16 a gente vai encontrar esse relato como Deus orientou. Então, primeiro o sacerdote ele sacrificava um dos 2 bodes e ele aspergia esse sangue diante de Deus sobre o propiciatório. E em seguida ele confessava o pecado do povo de Israel. Ele falava dos pecados, colocando a mão sobre aquele outro bode, falando dos pecados, e depois esse bode ele era levado para fora ali da cidade, para fora do acampamento, e era largado no deserto. Então era a representação de que aqueles pecados do povo, eles estavam sendo levados embora. Então, não precisava, as pessoas se esqueciam, Deus se esquecia desses pecados. Então esse bode ele era levado ao deserto para nunca mais ser visto. Da mesma forma, Cristo levou os nossos pecados embora, a fim de que nunca mais sejam vistos. Então isso é uma comprovação do sacrifício completo e perfeito de Cristo em favor das nossas vidas. E olha, se você cometeu algum pecado, você já pediu perdão a Deus e volta e meia esse pecado ele vem à mente, é porque o maligno ele está ali acusando você dessa falha. Mas declara a Deus em nome de Jesus que foi perdoado. E se você tem algum pecado ainda que não foi tratado, ou que tem alguma dúvida ainda, peça ajuda do Espírito Santo para te conduzir, para que você possa perdoar, possa ajustar essas questões também diante de Deus. Jesus Cristo, ele, como Filho, ele revelou a vontade de Deus. O propósito de Deus, desde a criação do mundo, era de ter um relacionamento com o ser humano, e com a queda, a entrada do pecado, esse relacionamento ele foi quebrado.
E depois, quando aconteceu o primeiro homicídio entre Caim e Abel, também esse relacionamento entre o ser humano ele foi quebrado, foi sendo afastado. E Jesus Cristo ele vem para renovar tudo isso que o pecado trouxe, esses males que o pecado trouxe para a humanidade. Ele veio para restaurar esse relacionamento do ser humano com Deus, mas também o relacionamento do ser humano entre o ser humano. E Ele nos fez herança. Em Romanos 8,17 nós vemos que somos co-herdeiros com Cristo. Então nós temos essa herança que está prometida, que é de uma vida eterna com Cristo. E o Espírito Santo, no verso 13, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo com o Espírito Santo da promessa. Esse passo, que no começo a gente encontra a eleição, é a demonstração da vinda do encontro de Deus com o ser humano. Não parte do ser humano querer buscar a Deus primeiro para ter a salvação. Não. Foi um projeto, um propósito de Deus com a humanidade, e Ele vem de encontro. Primeiro Ele vem de encontro a Abraão, Ele vem de encontro aos profetas, e por fim Ele vem de encontro a nós por meio de Jesus Cristo. E ali é revelada a vontade de Deus, o querer de Deus, e aquilo que se falava do mistério, O povo de Israel ele era o povo escolhido de Deus, mas por meio de Jesus Cristo, os outros povos foram abençoados, tiveram essa possibilidade de se aproximar de Deus, de conhecer a Deus e viver as bênçãos daquilo que Deus tinha prometido lá para o povo de Israel. Isso foi estendido a toda a humanidade por meio da pessoa de Cristo. E esse testemunho da salvação que vem por meio de Deus na pessoa de Cristo, ele precisa ser entendido por nós. Olha, se o Senhor veio ao meu encontro por meio da pessoa de Cristo, eu tenho a oportunidade e a decisão de poder tomar, olha, vou escolher caminhar por Cristo, tendo a compreensão dos pecados. É o Espírito Santo que atua, o Espírito Santo que vai agindo, vai trazendo a convicção do pecado para as nossas mentes e os nossos corações, e essa transformação vai acontecendo, a fé vai sendo aumentada, vai sendo edificada em nossas vidas, pelo lidar, pelo conduzir do Espírito Santo em nossas vidas, e vem esse entendimento do que Cristo fez. Essa salvação, esse sacrifício que aconteceu, não é algo barato, e é a pessoa de Deus, na Trindade, que está operando, esse conjunto, Deus Pai, na criação, de estar deixando também o seu Filho vir a esse mundo, e o Filho, a pessoa do Filho, que vem a esse mundo para falar à humanidade, ensinar a humanidade o propósito de Deus, o propósito do Pai. E por fim, para não deixar o povo, aqueles que, o ser humano abandonado, ao final de receber todas essas promessas, fica o Espírito Santo, ele é enviado para nos consolar, para ele nos ajudar, para nos guiar na nossa caminhada aqui. E esse testemunho, esse Espírito Santo, ele é como um selo. Olha, eu aceitei a Jesus Cristo, eu vou receber o Espírito Santo na minha vida. Isso é um processo automático. Às vezes tem igrejas que falam, não, porque tem que ser batizado pelo Espírito. Não. O Espírito Santo, a partir do momento que eu entendo com todo o meu coração, me arrependo dos meus pecados, ele vai passar a fazer morada, vai habitar em meu coração, vai fazer morada permanente. E isso é uma marca, é um selo, quando a gente tem algum documento, alguma questão legal para comprovar, a gente costuma ir ao cartório, reconhecer firma, a gente leva aquele documento, assina o documento e
ao lado vai um selo, né, do cartório que comprova que aquela assinatura é de fato a minha, né, e a presença do Espírito Santo na minha vida, ela é um selo, é a marca de que eu sou filho de Deus, que eu sou cristão. O Espírito Santo, ele garante a autenticidade da nossa fé. O testemunho do Espírito Santo, ele nos traz essa garantia. Olha, eu tenho certeza, essa convicção de que eu sou salvo por meio de Cristo, né? E no nosso último encontro de adolescentes, a gente esteve conversando um pouco, né, sobre essas questões da salvação e do Espírito Santo, e muitas vezes as pessoas, né, acham que ir na igreja é suficiente para ser salvo, né, tá participando de algum trabalho, algum movimento na igreja garante a salvação, né, de estar ouvindo a mensagem todos os domingos. Aí eu comentei para aqueles adolescentes, olha, isso não garante nada. O que nos garante a salvação é a plena convicção, a certeza de que Jesus Cristo veio a esse mundo como Filho de Deus, que nos salvou, nos libertou dos nossos pecados. E é isso que é a garantia da salvação. Não preciso estar indo à igreja. É uma triste ilusão, se eu for à igreja só para achar que eu vou para o céu e não vou para o inferno. Não, é uma transformação genuína, não é só um entendimento na cabeça. A transformação, ela acontece em nossa vida e em nosso coração, e ela vai sendo conduzida por meio do Espírito Santo. Porque nós, por nós mesmos, nós somos pecadores, nós queremos distância de Deus, nós somos falhos, né? Nós queremos apenas atender ao nosso desejo egocentrista, às nossas vontades pessoais. E também essa garantia no verso 14, né, esse selo do Espírito Santo, ela é a garantia da nossa herança. Né? Quando a gente fala em garantia, né, tem outra versão que relata penhor. Né? Nos tempos de Paulo, era como se fosse uma entrada paga, né, para a aquisição de um imóvel. Né? Quando eu e Ellen compramos o geminado, ele não estava pronto, mas para que a gente pudesse estar fechando essa compra, a gente tinha que dar um valor de entrada, né, que era um valor de garantia de que a gente de fato ia estar fazendo a aquisição desse imóvel. E o Espírito Santo, ele é dessa mesma forma, ele nos traz essa garantia de que um dia Jesus Cristo vai voltar e que nós, juntamente com Cristo, a gente vai morar no céu. E também, junto com essa palavra penhor, existe um outro significado que é relacionado à aliança de noivado. Né? Quando um casal está namorando, está se conhecendo, chega um momento que o noivo, né, normalmente o noivo, hoje já está mudando um pouco isso, mas vamos seguir o padrão mais comum. Mais comum, mais conservador, né, em que o noivo ele entrega, pede a noiva em casamento e ele entrega, né, a aliança do noivado como um compromisso de que ele quer se casar com ela. Né, e essa aliança é uma boa representação também para o Espírito Santo de Deus. Né, Jesus Cristo ele veio a esse mundo, mas ele não nos abandonou. Ele deixou o Espírito Santo ali como uma aliança, né, para garantir as promessas que ele fez de que um dia ele voltaria. E como é bom a gente poder viver entendendo que o Espírito Santo ele está, né, em nosso meio, está agindo por meio de nós e através de nós, né, que a gente possa estar compreendendo a cada dia, né, na sua palavra, a vontade, o querer dele para as nossas vidas. Eu gostaria de estar fazendo uma abordagem ainda aqui sobre essa questão da predestinação, né, em que o autor ele coloca, olha, lá do versículo 5,
Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos. E se predestinou. Deparamos-nos aqui com o verbo predestinar, que com tanta frequência é interpretado de maneira equivocada. De acordo com o seu uso na Bíblia, refere-se essencialmente ao que Deus faz pelos salvos. As Escrituras não ensinam em parte alguma que certas pessoas são predestinadas para o inferno, pois esse termo refere-se apenas aos filhos de Deus. Predestinar significa simplesmente ordenar de antemão, pré-determinar. Os acontecimentos ligados à crucificação de Cristo foram predestinados. Isso já estava dito. Deus predestinou nossa adoração. Em Efésios 1:5 aqui diz que a gente deve adorar a Deus para sermos adotados por meio de Cristo, conforme o seu propósito da sua vontade, para o louvor da sua glória. E nossa conformidade com Cristo. A gente, como filho de Deus, como cristão, não adianta ser um cristão e não ter uma vida transformada. A predestinação coloca, olha, um cristão, uma pessoa salva, ela vai ter uma vida parecida com Cristo, ela vai buscar ter uma vida parecida com Cristo. E é para isso que a gente foi chamado nessa predestinação que Paulo coloca, bem como nossa herança futura. A gente não foi chamado ainda por Deus para viver uma vida aqui apenas e deu, morreu, acabou tudo. Não, a gente tem uma herança eterna prometida, e é para isso que a palavra vem de encontro. Então, que a gente possa estar seguindo nesse entendimento e seguindo guiado pelo Espírito Santo. A salvação não é por obras, não é pelo batismo. O batismo ele é uma demonstração, um testemunho de que eu entendi o sacrifício de Cristo, e eu mostro para as pessoas que eu estou morrendo para o velho eu, para a minha carne, e renascendo para Cristo. Então, se uma pessoa está lá no leito de morte no hospital, vai um pastor lá, um homem, e fala da mensagem do Evangelho, ela aceita, entende, se arrepende dos seus pecados, aceita a salvação por meio de Cristo, ela não precisa ser batizada para receber de fato essa salvação. Porque até como é que eu vou batizar essa pessoa que está no leito de morte? Como é que eu vou levar ela para um tanque batismal para garantir a salvação? Então, a salvação é uma transformação, um reconhecimento que acontece em nosso coração. E o batismo, ele é um testemunho dessa fé, um testemunho público. Por isso que ele acontece, ele faz parte para a edificação da igreja, para a edificação da vida dos irmãos. Ele vai fortalecer a fé, vai ver que o reino de Deus está crescendo. Se a pessoa aceita Cristo e de forma pública ela é vista sendo batizada, poxa, as pessoas vão ter o coração acalorado. Nossa, que bênção, olha, ele aceitou Jesus. Ele está demonstrando isso por meio do batismo. E a gente herda essas riquezas espirituais por meio da fé. E a gente investe isso por meio das obras. A gente tem uma vida física aqui, terrena, mas a gente tem uma vida espiritual. E o que está acontecendo, o que a gente está recebendo por meio da fé, a gente manifesta também nas nossas obras físicas. Isso vai desde os trabalhos que a gente ajuda na igreja, o trabalho com as crianças, a participação das pessoas nos eventos, o compromisso em dizimar, em ofertar. Isso faz parte. Olha, eu vou estar ajudando alguém que está na rua, que precisa de ajuda, a gente precisa ajudar. Claro que hoje em dia a gente vê que o pessoal está bem espertinho, assim, a gente precisa também ter esse filtro, mas é um dever do cristão revelar essas obras de transformação, porque não adianta eu dizer que eu sou cristão, que eu sou salvo, que eu tenho uma vida diferente,
né? Alguém está na rua precisando de alimento. Não, mas você precisa de Jesus. Só falar do espiritual que ele está precisando do alimento no primeiro momento. O Senhor está atendendo essa primeira necessidade. Então é a partir daí que as pessoas lá fora eles veem o testemunho do cristão. Tiago 2,26 declara que a fé sem obras está morta. Então não adianta eu achar que eu tenho fé em Deus e não revelar, essas questões nas obras. Será que de fato eu tenho o Espírito Santo de Deus? Será que de fato eu aceitei a Cristo? Será que de fato eu tive uma verdadeira conversão ou apenas eu acreditei que eu sou salvo? É o Espírito Santo que vai estar confirmando, todas essas coisas. O Espírito Santo vai estar colocando em nosso coração um desejo ardente para estar ajudando. E às vezes até também, olha, esse cara ali, não é o momento agora, não é a hora agora. E a gente precisa estar espiritualmente alimentado para que a gente consiga ter essa percepção, poder estar rico espiritualmente, estar distante dessa pobreza espiritual que muitas vezes nos leva a entrar em falhas e em erros. Que o Senhor nos abençoe com essa mensagem. Eu espero que eu consiga ter sido um pouco claro e ter trazido para a igreja um pouco sobre o que o texto está tratando, essa questão da predestinação, a questão da eleição. É uma situação que às vezes é um pouco delicada, mas a gente precisa entender que às vezes os pensamentos eles vêm como extremos e a gente precisa estar ali no meio vendo o que o Espírito Santo está trazendo para nós. E é isso que eu gostaria de estar deixando para a igreja. A gente não pode ficar amarrado numa ideia, numa convicção, calvinismo, arminianismo, isso veio muito depois dos tempos de Cristo. Então, a gente possa olhar em essência o que a palavra nos ensina, o que a palavra nos orienta e procurar conformar a nossa imagem, a imagem do Cristo, do Filho de Deus. Amém? Oremos. Pai de amor, muito obrigado por essa tua palavra, Deus. Te agradecemos pelo teu plano, te agradecemos pelo teu Filho que veio a este mundo, mas também pelo teu Santo Espírito que está aqui em nosso meio. Que o teu Santo Espírito ministra em nossas mentes e corações a nossa convicção de fé, a nossa convicção de salvação, ó Deus. Também ministra em nossos corações o desejo de te servir, o desejo de ser transformado, apesar das nossas falhas, apesar do ser humano carnal que nós ainda somos, ó Deus, nesse corpo corruptível, mas é o Deus Santo Espírito que nos ajuda, nos guia, para que não entremos em tentação, ó Pai. Deus amado, queremos a cada dia dar liberdade para o Teu Santo Espírito ministrar em nossas vidas. Queremos, ó Deus, sentir a Tua presença, queremos ser transformados a cada dia conforme a imagem do Teu Filho Jesus. Ajude-nos, Tu conheces as nossas lutas, Tu conheces tudo aquilo que precisamos, Tu sabes das nossas dúvidas também, ó Deus, mas que Teu Santo Espírito possa colocar as certezas de que precisamos em nossos corações. Pai querido, eu peço por isso, em nome de Jesus, caminhe conosco nessa nova semana, nos guarde, nos proteja, nos guie, em nome de Jesus. Amém.